noite a todos. Meu nome é Josi, sou Yalorixá do Terreiro de Xangô e também é dirigente do Centro Universalista Marlene Chaves. Vou dar boa noite para as redes sociais. A gente fala aqui de Viamão do Rio Grande do Sul. Daremos início ao trabalho de hoje com a proteção de nossos guardiões, equilibrando a egrégora desta casa, juntamente com todos os guias espirituais. Pedimos apoio à equipe socorrista que atende o nosso centro. Peço auxílio à colônia espiritual mais próxima para que irmãos encarnados e desencarnados possam receber a assistência que precisam para evoluir sempre no caminho da luz. Eu vi que tem umas carinhas novas. Tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui? Vocês sejam bem-vindas, tá? Nós somos aqui um centro universalista. Por quê? Porque nós temos dentro da pirâmide espiritual todas as energias, do umbral aos orixás. E aqui a gente trabalha com a porta dos Exus aberta, guardiões para alguns. Por quê? Porque eles têm livre acesso às zonas umbralinas. Para quem está vindo pela primeira vez e não sabe, nós na Terra estamos na terceira dimensão. E o umbral e os Exus na quarta, ou seja, nós estamos muito perto deles. Por isso que eles fazem a varredura nessas zonas umbralinas. Não que os seres de luz não adentrem, os caboclos, os mentores, mas eles têm livres acesso, tá? Então é por isso que a gente trabalha assim. Não necessariamente os Exus se colocam nas matérias, mas eles fazem eles guarnecem, né, toda a egrégora, tá? Alguma coisa diferente que vocês sentirem, vocês podem nos falar. Geralmente os médios ostensivos, quando atravessam o portal, começam a sentir, porque nós estamos falando de um centro espírita onde tem vivos e mortos, tá? Então qualquer coisa diferente, vocês podem chamar qualquer um de nós. Primeiro livro? Você? Boa noite, meu nome é Cleonice e eu vou ler um trechinho do livro dos Espíritos. Os espíritos têm sexo? Não, como vocês entendem, pois o sexo depende do organismo físico. Entre eles existe amor e simpatia, mas tendo por base a afinidade de sentimentos. O que tu acha disso? Tem sexo ou não tem? Não. Mas tu sabe que não. Porque aqui pelo que está dizendo, independente do sexo, o amor existe através das afinidades, dos sentimentos também. Então não tem cor, não tem sexo, o que interessa é o respeito, a afinidade. Não adianta, né, ser rotulado se não tem afinidade e não tem entendimento. Isso no plano espiritual. No plano físico também. Alguém aqui acredita na reencarnação? Todo mundo? Então, se a gente partir do princípio que a reencarnação existe, realmente não tem como ter sexo, né? Nem cor. E por isso é inútil tantas brigas. Tantas brigas por causa da orientação sexual, tantas brigas por causa da cor da pele. Eu sempre digo nas minhas palestras que eu não sou mulher, eu estou mulher neste momento. Nesta encarnação eu vim mulher, mas eu não sou mulher. Então quando a gente desencarna, a gente simplesmente larga essa roupa e vai para o plano espiritual. Em uma encarnação a gente é homem, outra mulher, um homossexual, uma preta, uma branca, uma rica, uma pobre. É assim. Por quê? Nós viemos para a Terra, primeiro para a evolução do espírito. É por isso que a gente veio para esse purgatório, que é o planeta Terra, né? Então a crosta terrena é o primeiro estágio do umbral. Por isso aqui tem tanta briga, inveja, ciúme, doença, gula, tem de tudo. Então isso aqui não é bom. Na verdade a gente vem para cá para passar por essas provas, evoluir e seguir para o plano espiritual. Então nasceu, tu já tá pagando, vamos dizer, alguma coisa, tá? Então é bem complicado, na verdade, viver na Terra. Tá muito longe de ser o paraíso, muito longe, por isso com milhões de habitantes, tem muita gente com muitos enfrentamentos e é bem normal, tá? Então, mais um motivo para não ter mesmo, não existe isso. E por isso também não entendo por que tanta guerra, inclusive pela cor da pele, né? A própria escravidão, né? Nos aprisionou, nos colocou na cruz, no tronco, porque éramos pretos, ancestrais. Mas esses mesmos que foram para a cruz, em outras eras, colocaram alguém na cruz, colocaram alguém no tronco. E aí vai mudando as cadeiras.
E também se explica por que nasce tanta gente doente, né? A troco de que os bebês já nascem doentes. Vocês já fizeram essa pergunta antes? Por que será? Por que tem crianças que já nascem condenadas ao sofrimento? Porque para mim não existe maior desafio do que a doença. Tudo o resto a gente leva, mas a doença, e a gente já vê, tem crianças que moram dentro dos hospitais. E como se explica isso? Então, são provas que a gente aceitou passar quando a gente veio para a Terra. E aí vai o sangue. Suicida também, né? Oi? Suicida sempre vem com algum... Sempre vem. Sempre vem. Exatamente. Entendeu? Então, a gente aceita passar por isso para tentar chegar à evolução, né? Então, quantas vezes o espírito reencarna? Muitas. Muitas. E eu disse, segundo os estudos, segundo Kardec, segundo muitos historiadores da doutrina espírita, que essa encarnação que a gente está vivendo é a menos pior, ou seja, imagina as outras. Eu não sei vocês, mas nessa até que eu não estou tão ruim assim. Eu estou bem, a gente até tem desafios, mas não é nada, meu Deus, tá fácil a coisa. Mas a gente vê, nós aqui, principalmente no Centro Espírita, a gente lida com muitas pessoas, com muitos enfrentamentos. E aí a gente se pergunta por quê, né? Mas nós é que escolhemos. Então isso explica muita coisa e por isso não tem sexo, não tem nada mesmo. A gente largou a roupa, a gente só mais uma alma, aguardando, porque no mínimo 30 anos a pessoa reencarna. Para reencarnar, no mínimo 30. Então ela não vai embora agora e já volta daqui uma semana, não. Não é assim. E aí daqui a 30 anos, no mínimo, que pode levar 100, 200, 300, 400 anos para voltar. E aí tu faz lá, eles te dão um checklist de tudo que tu ficou em haver. Vamos ver então, agora, José, tu vai voltar preta pra ti pra cruz. Tipo o tronco, tá bom? Tá bom. Sabe por quê? Porque na outra vez tu botou alguém no tronco também. Entendeu? Então é assim que tudo funciona. Ou seja, ninguém é vítima, tá bom? A gente sempre olha pra última encarnação, né? Ninguém é vítima. Absolutamente ninguém. A gente vem sim para fazer reparações. Inclusive a pauta de hoje vai ter bem a ver na aulinha. Sim, boa noite, me chamo Laura. Na palestra de hoje a gente vai falar sobre catástrofe ou aviso espiritual, né? Na verdade, nos últimos dias aí a gente vem tendo muitos incêndios, muitos acidentes em Porto Alegre e vem dando um sinal, né? O que vem dando um sinal para nós? Que é para a gente reorganizar a nossa rota. Por onde que a gente está seguindo? E tem muitos espíritos aqui que estão, vamos dizer, na maldade, os obsessores estão andando por aí e estão fazendo essas catástrofes, né? Então é um aviso espiritual para nós. Tem vídeo, Laurinha? Não tem? Hoje não tem vídeo, então tá. Por que surgiu? Aí, quando a pauta é muito interessante, eles entram no computador e trazem o computador. Então, e a gente já tá bem preparado. E aí, Vanessa, por que escolheram essa pauta? Na verdade, essa pauta veio pela Andressa. A Paty também já tinha sentido que tinha que falar sobre, e aí como se ela sentisse ela falasse. Ela comentou, me perguntou, na verdade, se existia uma explicação para esse tanto de incêndio que estava acontecendo em Porto Alegre e fora de Porto Alegre, no mundo, né? Eu disse para ela, pelo lado espiritual existe. Existe, né? Mas não seria cuidado? Que tipo de incêndio vocês estão falando? Esses, por exemplo, nem no centro, ali que aconteceu, né? Eles não acham a causa, né? Eles estão procurando e ainda não acham de onde veio. E aí daqui a pouco aconteceu outro incêndio, basicamente quase ruas de diferença, né? Então eles ainda estão procurando e ainda não estão achando o motivo desses incêndios, só que está sendo muito seguido em lugares muito específicos, né? Aí tá falando de Porto Alegre em si, né? E aí eu disse para Andressa, tem uma explicação espiritual no caso de Porto Alegre, especificamente no centro, porque o centro, para quem sabe, ali antigamente o Porto Alegre era o porto ali, né? Ali era a boca da cidade, né? A entrada e a saída. Então ali é um portal espiritual. Então tudo que vibra em cima de Porto Alegre vai estourar no centro de Porto Alegre. Porque a maior concentração espiritual, o portal maior, está ali. Então o descarrego é como se fosse uma descarga, assim. Então esses espíritos que não estão vibrando muito legal, eles ajudam, né? Mas o que potencializam essa vibração que está em cima de nós,
desde a enchente, na verdade, né? Essa vibração, ela vem desde a enchente. Porque a enchente, ela vem, a água, ela sempre vem para limpar o que vinha de acontecer. Dá só um minutinho. Ficha 1, 2 e 3 vermelha. Pode passar com vocês. Vocês acreditam que há coincidência ou vocês acreditam que o espírito realmente força, inclusive o incêndio? O que vocês acham? O que vocês acham? Acho que é só o descuido, por exemplo? Ou não? Gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu chamei a 1, a 2 e a 3 vermelha. Quem tá com as fichinhas 1, 2 e 3 vermelha? Vocês não? Só é 2. Só é 2. Aham, só é 2. É vermelho É, ou é isso aí. É. É esses dois. Isso aí. aonde? Ali. Então, assim, ó, o que que acontece? Esses espíritos que andam vagando por aí sem corpos, eles conseguem movimentar as coisas através dos nossos ectoplasmas, tá? Ou seja, por exemplo, eles fazem estragar o carro, eles fazem pegar fogo num carro, mas por quê? Porque tem seres humanos, né, Valecinha, vibrando nas energias densas, ou seja, onde tem fogo, tem incêndio, tem faísca. Então eles usam aquilo ali. E por isso a importância da gente elevar o campo vibracional, ficar longe dessas energias para não acontecer, porque eles não conseguem fazer nada sem nós. Nada. Porque, na verdade, é uma justificativa espiritual, né? Não que seja verdade, mas o que acontece é que a vibração em cima desse território, ela tá mais densa do que, digamos assim, a vibração está muito densa demais. Então é como se eles conseguissem encostar, acessar. Então mesmo que naquele lugar ali esteja com, digamos assim, os fios não estão muito legal. Então é aqui mesmo que nós vamos ir. Vamos causar uma bagunça. Porque ali o movimento, que não sei se alguém trabalha lá no centro, mas a bagunça que aconteceu no centro naquele dia do incêndio. Olha, era ônibus fora do lugar, era gente querendo ver onde é que era, e ninguém se achava, daqui a pouco um ônibus caiu com gente dentro, pegou fogo num prédio, então fez uma confusão naquele lugar. E outra coisa que Valencia Cavalese está falando é tipo assim, o Rio Grande do Sul, na verdade, da enchente para cá, ele está condenado. Se vocês reparar, inclusive o que está acontecendo nas redes sociais, tá lá para cima todo mundo. Só pode ser Rio Grande do Sul. Então tiraram a gente para Cristo, entendeu? É mais ou menos isso. Tudo que acontece de ruim, de errado, de feio, é aqui no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque tem uma massa de energia negativa, porque quando veio a enchente, veio tudo com ela. Rato, sujeira, obsessor. Às vezes a gente passava nas ruas, né? Principalmente nas ruas de Canoas ali, a gente sentia os obsessores. Porque nós que somos médio ostensivo, aonde a gente passa, a gente vai vendo eles. É horrível. Então eles tomaram conta do Rio Grande do Sul e não pararam por aí. Mas por quê? Porque os seres humanos estão vibrando tão baixo, que alimenta a força deles. Tá bem complicado mesmo. Aqui no Rio Grande do Sul a coisa tá praticamente indo ladeira abaixo. Entendeu? E agora os incêndios, né? Sim, e acaba que estoura em fenômenos físicos, né? Isso começa a estar a olho nu pra gente. Porque, se vocês perceberem, é uma sequência. Não tem como as coisas serem assim tão uma atrás da outra. Agora eu estava ali sentada vendo meu celular. Acabou de ter um outro incêndio aqui no interior. Aqui próximo, né? Mais um. Então, No centro foram 3. o centro é 15 dias. E aí, então, E esses obsessores, eles dão gargalhada. Quando aconteceu a enchente, eles davam gargalhada. Os médicos ostensivos conseguem ver. Teve casos de pessoas, por exemplo, pegando as doações, né, vendendo, e eles dando gargalhada, porque despertou no ser humano tudo que tem de ruim. Ou seja, eles não conseguem fazer nada sem nós. Então agora está essa sequência de acidente, de incêndio, fogo para lá, fogo para cá, porque as pessoas estão vibrando em energias tão densas que eles estão conseguindo se alimentar dos ectoplasma. Nós temos ectoplasma por todos os orifícios abertos. Sabe quando alguém morre que eles colocam algodão? É por ali que sai. Então vocês têm uma ideia. Conforme a pessoa vai vibrando, vai soltando um monte e eles conseguem. Ou seja, para vocês entenderem, um espírito jamais ia conseguir mexer nessa cadeira. Se alguém aqui não tivesse um ectoplasma, que ele pegasse para mexer a cadeira. Opa. É mais ou menos assim, entendeu?
Então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Cuidado com o que a gente está vibrando, gente. Tá denso aqui no Rio Grande do Sul. Tá muito perigoso, na verdade, porque eu não sei o que vai acontecer. A massa de espíritos negativos está maior que a dos positivos, para vocês terem uma ideia. Tá horrível. Sério mesmo. E é aqui. Tu sabe que falando ali sobre o aviso espiritual, eu estive na Bahia em fevereiro e foi bem, eu tava ali perto, eu ia ir pra igreja que tombou o teto lá. E aí antes, eu falei, na verdade, vamos lá. Eu falei, não, antes vamos tomar um sorvete. Que me deu um estalo que eu ia tomar um sorvete. A gente tomou um sorvete, a gente sentou e desabou o teto. Era pra gente estar lá dentro. Então, eles já deram um aviso espiritual que ali estava uma energia muito densa e que fez desabar o teto. E tu, Paty? Que ajudou a criar a pauta, né? Eu estava debatendo com a Vanessa que as pessoas que estão falando tudo no Rio Grande do Sul, mas parar para pensar, o Rio Grande do Sul está fazendo coisas erradas, as pessoas estão ficando loucas, as pessoas estão fazendo coisas absurdas que está acontecendo aí na religião, até assim, na política. Os pais matando filhos, filhos matando pai, então é aqui no Rio Grande do Sul, aqui que está o foco, então é por isso que está acontecendo isso. Aqui está muito, muito ruim, muito machucado, e aí eles se aproveitam, né, para... Não somente aqui, né? Também, né? Em todos os lugares, mas aqui a coisa tá mais, vamos dizer, aparente. É mais ou menos assim. Tá muito mais aparente. Então, assim, ó, gente, sério, o pessoal precisa parar. Há uma guerra muito grande mesmo. Ninguém quer se unir, ninguém quer conversar, ninguém quer nada. Então, eles estão cada vez tendo mais força, criando mais força. Muita briga. É horrível. E o que mais que vocês viram, Vanessa, em relação a isso? Não, e aí, falando também da parte da enchente, assim, a enchente, ela veio também como um aviso, né? Porque a partir do momento que a água ela entra para fazer uma limpeza, né? E para tomar conta do que era dela, né? Ela entra limpando e entra dando um aviso. Então, quando a água veio com ela esse monte de outras coisas, acabou se apossando, porque ela veio por um motivo e acabou acontecendo outro, né? As pessoas não podiam sair de casa porque eles roubavam as coisas. Então aconteceu a tragédia e no meio da tragédia as pessoas se aproveitaram daquilo ali para começar. Uma coisa que era para se unir, né? Que era para se unir. Então ali já juntou uma vibração muito forte. E a água, quando ela veio avisando a gente de alguma coisa. Primeiro, cuidem do que é nosso, cuidem da cidade, não vão construir onde não é para construir. Cuidem o lixo, não joguem o lixo onde não é para jogar, né? A água destruiu o bairro, não tem como construir, saiam dali. Infelizmente, saiam dali, vão para outro lugar. Porque não tem o que fazer, condenou aquele bairro, condenou aquela cidade. Então, ela dá um aviso pra gente. Só que algumas pessoas, ou a maioria, para não dizer, entendeu errado. Então, essa vibração, esses espíritos se mantiveram aqui. Não porque eles queriam, mas porque nós conseguimos deixar eles conseguiram se manter aqui. Né? E aí começou esse monte de coisa que está acontecendo aqui em Porto Alegre e fora de Porto Alegre também. E a Maio para dizer, a culpa sempre é nossa, né? Porque a gente que vibra, a gente que, infelizmente, a vibração ela é necessária que não seja baixa. Que tu não vibra, que nem o vídeo que a gente não conseguiu falar e era muito sobre isso. A gente foi ensinado a dar amor, né? Não ao contrário, né? Não ter ódio pelas pessoas, não ter inveja, né? A dar o amor, a estender a mão pro próximo, né? Não querer passar rasteira no próximo, né? Não querer subir por qualquer coisa. Então essas energias só se mantiveram aqui. E agora elas estão quase que palpáveis. Se vocês andaram hoje por Porto Alegre, o quanto de acidente que teve, parou as ruas de Porto Alegre, as ruas principais, né? Tinha acidente por tudo que era lugar em Porto Alegre, coisas que não é um comum. Mas por que acidente? Porque as pessoas estão sem paciência. Eles passam por cima dos outros. Eu sempre que eu levo a minha filha todo dia na escola, tu pede licença, eles não te dão. Aí a sinaleira tá fechando, quem sai da escola ali, meio metro tem uma sinaleira. Aí o ônibus para, ele não deixa, ele não dá o recuo. Então olha quanta ignorância. Pô, tu é o motorista de um ônibus gigante, enorme, tu sabe que tu não cabe naquele espaço, mas tu vai trancar todo mundo. Tu não vai poder esperar.
Então as coisas estão tudo assim, eles dão gargalhada. São pessoas, são delinquentes no trânsito, dirigindo o veículo que é uma arma, entendeu? E muitas vezes colocando em risco um monte de gente. Então tá tudo assim, tá tudo muito virado, ninguém tem mais paciência com nada. Agora chegou o final do ano, então parece que todo mundo vai morrer. Aí eles não têm paciência, o mundo vai acabar. Ele vai acabar dia 31 de dezembro. Parece assim. No outro dia é a mesma coisa, as mesmas contas, as mesmas pessoas. Salvo que morrer no meio do caminho, que até o dia 31 vai morrer um monte de gente. Se falando de umbral, assim, que é onde eu entendo um pouquinho melhor, o umbral ele é mexido também, né? E o que acontece? A gente entra numa era onde a gente vai sair daqui mais um tempo da prova, expiação, tudo regenerado, você não tem direito isso aí. Então começa o que acontece? Eles precisam mexer nas zonas umbralinas também. E assim como acontece aqui, acontece lá. Para tirar esses espíritos de lá, precisa fazer uma limpa. Normalmente se tira com água, mas existe uma zona que está bem movimentada hoje dentro do umbral, que se chama Furnas, que quem frequenta a igreja deve ter ouvido, já ouviu falar no fogo da salvação, no fogo eterno. Isso se chama Furnas dentro do umbral. Real passa uma labareda de fogo para fazer a limpeza, tirar esses espíritos e depois a água para fazer a limpa. Eles são tirados para outros planetas ou para outras regiões do umbral. E alguns conseguem fugir e vir para cá. Eles têm, digamos assim, eles conseguem de alguma forma sair e vir fazer a bagunça de lá aqui. Então essas zonas elas andam bem movimentadas devido a essa mudança que vem vindo sendo feita lá dentro do umbral. E por isso, aqui no Marlene Chaves, eles pedem que a gente faça a palestra antes de qualquer tratamento. Por quê? Porque primeiro a gente não é robô, né? E segundo, a gente tem que saber o que eu estou fazendo. Porque não adianta vocês virem aqui para a cabine da desobsessão, a gente conversar, porque a gente faz negociações com esses espíritos, tá bom? Olha só, a gente afasta dessa criatura. Sabe o que eles dizem para nós? Azar de vocês, quando eles saírem ali eu vou de novo. Porque se a pessoa não muda o hábito, a gente dá carona. Porque cada um de nós é como imã. Imã. Só uma colher de metal vai grudar no imã, um brinco, um plástico não vai grudar no imã. Então a gente precisa se transformar. E eles falam isso, então eles não querem que a gente abra a mente de ninguém. É muito mais fácil deixar todo mundo alienado, continue brigando, continue se perdendo, porque quando a gente está com obsessão a gente não sabe se é nós, se não é. Eu costumo dizer que a gente não deve brigar com o obsessor, mas o obsessor está dentro da nossa casa, nos nossos relacionamentos, nos nossos filhos, na fala do trabalho, dos supervisores. Eles estão o tempo todo, a gente precisa fazer uma avaliação, aonde eles estão. Mas se a gente não abre a mente, a gente vem aqui, faz obsessão, ou vai para um batuque, passa pacote, faz o que quiser. E continua fazendo as mesmas coisas e eles conseguem se conectar. Então assim, a gente precisa mudar os hábitos. E uma simples falta de paciência de tu não deixar uma pessoa passar no trânsito, já é um canal para acumular o obsessor. Isso mesmo, seja ignorante, é isso aí. Entende? Então assim, tá tudo virado, gente, de verdade. As crianças estão obsediadas. As crianças têm comportamentos estranhos. É só vocês observar. Eu que tenho criança, eu sei exatamente quando eles estão nas minhas crianças. A gente tem dentro do terreiro um monte de criança. E eles pegam as crianças. Entendeu? Eles entram no computador, eles entram no trabalho, dentro dos relacionamentos, eles estão por todas as partes. Cada palestra, às vezes, que a gente faz aqui, que é muito importante, eles cortam a internet, que é para nós não mostrar. Porque uma coisa é eu falar para vocês, outra coisa é eu falar para 1000 pessoas lá na rua. Eles fazem isso também. E tu, Laura, tu sente eles perto, quando nessa questão de luz? Na minha percepção, ou seja, na forma que eu enxergo as coisas, tá ligado. E me vem também, que tu costuma falar, né, que tudo é escolha, né? Tudo é escolha da gente, então tu escolhe para quem tu vai trabalhar no dia, isso está ligado em todos os âmbitos da vida da gente e vai repetindo. Eu tenho percebido que a gente troca o tema assim e o foco é sempre a gente, né? É nós, infelizmente. E aí tu falou a respeito do trânsito. As pessoas... Tá, pode continuar, Laura. Que as pessoas estão indo
para comprar presente para o Natal, que é uma data comemorativa, mas que, entre aspas, é para reunir família, ser o sentimento do Natal, né? Estar reunido junto. Mas não tem paciência para dar um lugar para ninguém, que é todo mundo correndo e não estão ligando se o próximo vai se machucar, se vai machucar alguém que está do teu lado. E que não é uma coisa assim que a pessoa se engana. A pessoa está naquela vibração do fazer, porque a gente também está muito muito na questão do ter, né? Não do ser. Quer ter coisas que não sabe nem o porquê. E no Natal isso se sobressai. E todo ano eu sentia que no Natal eu pensava assim, ficam meio loucas, porque eu não tinha essa percepção. Eu achava que estava tudo muito louco. E eu evito sair de casa em data comemorativa, ainda mais final de ano, o pessoal parece que enlouquece. Mas essa que nem eu disse, parece que vai acabar o mundo, né? É uma loucura. As pessoas, eles não estão nem raciocinando. É uma loucura de verdade. Então, assim, calma, gente, é só uma data. É só uma data. Se hoje eu ia uma lei que hoje é dia 31, vai ser hoje o último dia do ano. Não, mas tem mais do que uns 26 dias. E não precisa a questão do presente para infantil. Eu tinha assim, eu tenho que comprar uma presente X para meus filhos, para minha mãe. Se eu puder, eu compro. Se não, outra data, porque eu tô sempre junto. Então, por que eu vou ficar enlouquecida naquela data X? Né? Que é mais comercial do que sentimental. Mas é porque precisa movimentar a economia. E a que custo? A custo da nossa mente, né? Nem todos os pais e mães são tranquilos porque não pode cobrar um presente. Tem gente que passa mal, tem gente que fica mal com isso. Mas eu penso igualzinho. Tipo assim, os meus filhos não precisam de presente. Eu não me mato. Não vou lá e divido um cartão de cadastro. Você sabe que eu tenho 2 pequenininhos que vem, né? E os 2 grandes eu fazia exatamente. Eu me atolava em cartão e nunca tava junto. Sabe? E esses 2 pequenos, eles são tipo assim, parece que é um imã. Eu dou meu tempo, eu não dou presente. É porque tem outros valores, né, gente? Tipo assim, é Papai Noel, tu quer tal coisa? Tá, vamos ver, tu vai ganhar, entendeu? E eu não me atolo mais. Essa função assim também de tu fazer uma mesa com tudo quanto é tipo de comida, tu vai morrer comendo. Daí tu faz uma dívida lá de 12 vezes, passa assim. Um ano pagando. Eu não faço mais isso. E isso daí eu aprendi. Demorou, mas eu aprendi. É bem assim, claro que todo mundo gosta de comprar um presente, de servir uma mesa farta, mas a gente tem que primeiro colocar a cabeça no lugar e cada um tem que ver quais são as suas condições. Porque depois tem gente que nem a terapia não consegue trazer a pessoa de volta. Entendeu? E é um acúmulo. Então, a questão da mídia, a questão do comércio pega as pessoas por aí. A gente vira refém, né? Vira refém. Refém de ter... Porque assim, nessa questão também tem a comparação. Tá? A Paty pode ter esse ano condições de fazer tudo que ela quer e eu não, mas tudo bem, tipo assim, eu tô com a minha mãe que tá com saúde, meus filhos estão com saúde. Quando a gente dá valor pelo que é importante, tu não te foca tanto no que é passageiro, né? Porque um presente, uma comida X que tu quer fazer naquela data é passageiro. Mas as pessoas que tu ama estão junto. E uma grande reflexão que a gente tirou dessa questão da enchente que a gente conseguiu, que o próprio plano espiritual trouxe para nós. O que aconteceu na enchente? Quem mais tinha foi quem mais perdeu, né? Quem tinha casas, carros, foi quem mais perdeu. Quem não tinha nada, não perdeu. Quem alugava uma casa muitas vezes, né? Que não tinha, foi lá e alugou outra. E quantas pessoas perderam a casa própria? Então, assim, a gente precisa também parar, e sem contar, né, gente, se a gente morrer agora, dentro do caixão, mal e porcamente vai um sapato. No meu caso, você sapato com sapatoqueira. Entendeu? Então, assim, o meu marido mesmo morreu aos 45 anos, não morreu de Covid, morreu de infarto e foi nu como nasceu. Porque eles não queriam saber quem é Covid e quem não é. Bota num saco e era isso de caixão fechado. Tá? Então, olha só, adianta tanta briga, porque se matam, porque um tem o carro mais bonito que o outro. Até hoje o carro dele ainda tá na confusão, que eu não consegui botar pro meu nome. Faz 5 anos que o cara morreu. 5 anos. Uma baita de uma burocracia, porque ele tem 2 filhas comigo, 2 filhas antes do meu casamento, com ele e até agora. As filhas pegaram e botaram na justiça, porque é assim, entendeu? Então quanto mais tu tem, mais problema tu também tem. Entende? Então, assim, pra quê? Pra se desgastarem, brigarem, ficarem de mal. Porque assim as famílias começam a brigar uns com os outros. Então, quer saber? Se divirtam, passeiem, trabalhem sim, comam bem, aluguem uma casa. Olha, eu tenho até minhas dúvidas de comprar casa. Porque depois tu morre, é uma brigaçada. Entende?
É uma brigação, fazer o inventário é uma fortuna. Fechar 9 e Se não 10 tem vai dinheiro, ver. já fica tudo a bangu, não é bem assim? Quantas casas a gente passa que a família simplesmente abandonou? Porque um briga pra lá, um briga pra cá. Então, assim, gente, as pessoas têm que parar um pouquinho, colocar a mão na consciência e ver que, de fato, o que a gente veio fazer aqui. O que a gente leva? Nada. É somente o que a gente espalha. Porque até o que a gente junta é um horror. Porque assim a gente só junta coisa ruim. Porque até morrer, tu junta um monte de coisa, tu junta família, tu junta inimizade. É só coisa ruim. Agora, o que te deixa é o que realmente fica. Entende? Então, assim, a gente tem que parar um pouco, pensar, porque esses espíritos obsessores estão dando gargalhada do planeta Terra. E agora eles pegaram o Rio Grande do Sul para Cristo. Pegaram o Rio Grande do Sul para Cristo, de verdade. E quem está alimentando ele? As pessoas. Aquele que está no trânsito, aquele que briga, aquele que não quer falar com o pai, com a mãe, não quer dividir nada, as religiões. Eu tenho uma live que se chama Mulheres de Aruanda, que eu fiz aí, trouxe todas as religiões. Trouxe pastor, trouxe padre, espírita, batuqueiro. E as pessoas dizem, agora ela quer misturar tudo. Sim! Sim, porque para mim todas as religiões são boas. Toda aquela religião que tira o ser humano da delinquência. Porque as pessoas estão loucas. Eles estão enlouquecendo a ponto de matarem os filhos, matarem as mães. Entende? As pessoas estão se matando uns aos outros, não somente com arma de fogo, mas com palavras. Estão ficando de mal. Aí depois chega Natal, querem mesa farta, querem presente, querem abraço de Natal. Por favor, né? Hipocrisia reinando. Entende? Então assim, ó, tá todo mundo muito alienado. Muito alienado, de verdade. Tem que tomar muito cuidado. Então assim, olhem pra hoje, gente. Prestem atenção hoje. Olhem pros seus filhos. Saiam do celular. Prestem atenção nas crianças. No que está se transformando. Porque tá cada vez pior. Viver um dia de cada vez. Porque amanhã, sério, eu não sei vocês, mas eu nem sei se eu vou acordar amanhã, alguém sabe? Sei lá se eu vou acordar amanhã, não sei nem se eu vou chegar em casa. Não sei nem se eu vou chegar em casa. Eu não sei se eu vou sair daqui, não vou passar mal. Eu não sei se eu não vou bater num carro, eu não sei nada. Eu só sei agora. Agora eu tô aqui conversando com vocês. E isso tem que ser bem feito. Porque o que vai acontecer daqui 1 minuto, né? Só dançar. Por isso que a gente nem deve comer muito também, tá? Não comam muito também, porque depois primeiro vai tudo pro banheiro, tá? Tudo pro banheiro. E se a gente ficar aqui, a gente corre o risco ainda de ter uma saúde debilitada. Por causa da gula. Tem mais essa. Entende? Então assim, hoje mesmo a gente lá em casa, hoje a gente já fecha o gás. Porque a gente não sabe quando é que vai explodir o bujão. Tá bem assim agora. É? Eles mexem no fogão, eles mexem no micro-ondas. Aí vão dizer se essa mulher tá louca, alienada. Não, gente. Eles fazem, eles escondem as coisas dentro de casa. Porque eu tenho uma família que é todo mundo médio assim. Então eles fazem fantástico pra gente. Porque nós temos ectoplasma onde eles movimentam as coisas. Só trabalhar na prevenção também. E não é prevenção só da saúde, também é prevenção física também, né? Cuidar as luzes, cuidar ligado, cuidar o fogão. Então, eles estão toda Estão usando tudo. Então, eles usam tudo. Eles pegam qualquer brecha nossa para fazer a destruição. Exatamente. Cuidem, gente, por favor. Já 11, Cuidem tudo. O que mais, Alessa? Vocês viram? Na verdade, me chamou a atenção essa questão que está acontecendo muito incêndio e desprovidência. Você estudou bastante um grau, né? Tem que ter alguma coisa errada, tem que ter alguma ligação. E aí a gente foi estudar, foi pesquisar. E aí a gente, ser humano, está se aproximando tanto da densidade do umbral e está se aproximando, está se afinando tanto que eles já estão usando o nosso ectoplasma para formar esses incêndios, para formar essas catástrofes. Porque, por exemplo, eu trabalho no centro de Porto Alegre e a semana passada pegou fogo numa loja e chegou a pegar fogo no prédio do lado, nos últimos andares, que era muito mais alto, muito mais alto. Não faz nem sentido uma coisa dessas, né? Ah, tudo bem, tem o calor, tem a caloria que fica ali acumulada, enfim, mas tem que ter alguma coisa errada. E aí eu fui olhar quais eram as empresas, o que acontecia, que tipo de comércio tinha, e aí linka muito com o que vocês estavam trazendo das situações desmedidas. Não é que a gente não queira prosperar, que a gente não queira conquistar as nossas coisas, mas em cima do quê?
até que custo, né? Passando por cima de quem? E aí a reflexão ela é muito maior do que a destruição que o fogo está causando. A gente está assim, a gente vive num planeta de provas e expiações, a gente está se encaminhando para um mundo de regeneração, as limpas elas vão acontecer, mas a que custo? Precisa ser dessa forma? Qual é o recado que a espiritualidade está nos passando? Atenção. Perto do que a gente tem se afinado? A gente tem se alinhado com o quê? O que a gente tem colocado para perto da gente? Né? Com o que eu concordo? Porque até às vezes eu não me posicionar e estou concordando com aquilo, eu estou sendo conivente. Muitas vezes a gente fica quieto, a gente não quer aceitar, né? não quer se indispor e acaba aceitando. E se ser conivente, eu também estou me aproximando daquilo que não é bacana, daquilo que não faz sentido para a vida que eu quero, não só no aqui e agora, mas futuramente, não falando só desta vida também e das próximas que virão. É bem isso? Quando a gente vai ler assim, alguns livros espíritas ou dar uma estudada assim, na parte espírita, eles sempre falam, né? Se tu não vai aprender no amor, infelizmente tu vai aprender com a dor. É inevitável. É inevitável. Porque a gente está na Terra para transmitir o amor. O amor é que nós estamos na Terra, né? É só a dor que ensina mesmo. E aí, então, infelizmente, a gente vai aprender na dor. E essa limpa espiritual, ela real, acontece dentro das zonas umbralinas. Precisa-se disso, esses espíritos que já não têm mais condições nenhuma de reencarnação, eles precisam sair dessas zonas umbralinas, precisam sair para outros lugares, outros planetas, porque eles não desejam mais o bem de forma alguma. Deus sempre disse, todos terão uma segunda chance, todos terão chance. Até onde não exista mais possibilidade, a pessoa vai ter uma chance. E esses espíritos, eles saem daqui não para ficar no umbral em algum lugar. Eles saem para recomeçar de novo em planetas totalmente primitivos. Eles vão começar de novo do zero. Porque não tem jeito, Porque né? não tem mais jeito deles virem para a Terra, começarem nem aqui nesse planeta de provas e expiações. Eles voltam para um planeta de novo, para começar tudo de novo, tudo do zero. Lá no planetas reais primitivos, onde não tem nada, começa tudo de novo para eles aprenderem, para ver se eles conseguem ir mudando, infelizmente, a vibração deles e o que eles desejam para as pessoas, né? Então essa limpa ela vai ser feita, só que esses espíritos eles são muito densos, eles se revoltam e quando existe um lugar, um planeta onde essa vibração está tão próxima deles, eles fazem assim, então nós vamos para lá. É isso aí, você... Pegando o que vocês estão falando do incêndio do prédio da Praça 15, né? Era um casarão velho no meio, à direita ficava o prédio que é a Praça 15, que é só escritório, e à esquerda, que pegou fogo junto, era loja. Então incendiou as duas lojas e o prédio da direita é o escritório da minha advogada trabalhista. E ela estava apavorada, ela disse, depois que eu não consegui entrar, ela disse, Cléo, incrível, o outro prédio pegou as chamas, pegou fogo. O nosso só fulige e nem mal rachou o vidro. Então, o prédio só de escritório e o outro de lojista, né? Então tem a ver o que ela fala assim, por que então se era no meio, por que não incendiou os dois, né? Aí tem a explicação, né? Que era para ser a parte relacionada ao comércio, compra, gasto, ganância, eu tenho que vender, eu tenho que comprar, sabe? E esse ponto de vista que eu trago não é sobre pessoas, porque eu nem sei quem trabalha lá. Mas é sobre a energia que anda, que tem nesses lugares. Porque não é uma coisa... Não é pessoal. Se falando das compras, esse Black Friday. Isso aí, gente. Eu vou dizer uma coisa. É a maior ilusão. É a maior ilusão que o ser humano pode parar e passar. Porque eles botam assim, ó, 10 mil, sei lá. Se daí for, né, João? Só pode explicar melhor. 10 mil reais. Aí eles dizem que tá no Black. E aí eles fazem todo um cálculo na cabeça e tu compra pelo mesmo preço, achando que é, entendeu? E aí depois se explica por que esses estão no relacionamento, eles estão, entendeu? Exatamente, que é pra destruir, porque estão enganando as pessoas. Estão enganando as pessoas. Tu quer ver outra enganação que tem? Que um amigo meu me contou, eu acredito nele, é o Uber. O Uber
É os dois tiros no pé. Quem tem carro próprio, veja bem, ainda assim consegue tirar um lucro. Quem loca carro, vão pro lápis e coloquem isso na planilha que tem alguma coisa errada. Paga pra trabalhar. Gente, cuidado. E a gente não para e a gente não pensa. A gente só para e pensa quando alguém olha aqui, olha. Porque hoje tem um monte de carro locado, né? Daqui a pouco os que colocam o carro vão até vou botar, vou tirar lá do ar. Mas prestem atenção, cuidado. Então o que acontece? O ser humano está se iludindo e ele não está parando para prestar atenção. Porque antes o Uber dava muita grana, beleza, só que agora são muitos. Então quem tem carro próprio ainda assim consegue. Mas quem loca o carro para isso, muito cuidado. Parem, pensem, façam um cálculo e vejam se vale a pena a gente cuidado. A gente está entrando numa grande ilusão. Como esses Black Friday. E voltando ali para a questão do centro, foi o que mais me chamou a atenção e eu sugeri o tema para a Vanessa. Além da questão do fogo, eu trabalho no centro tem uns 2 anos. Eu nunca tinha trabalhado no centro toda a minha vida, sempre trabalhei em shopping. E aí quando eu comecei a andar mais no centro, eu disse, Vanessa, parece um bravo isso aqui. É bem assim mesmo. Gente, sério, eu fiquei apavorada, porque eu não tinha o costume de ir pro centro, não porque eu trabalhava dentro de shopping, eu trabalho em shopping, não tem jeito. Essa é a verdade. Então, quando eu comecei a andar mais no centro, eu me apavorei dizendo, Vanessa, isso aqui parece um umbral. Quando as coisas começaram a pegar fogo, eu disse, Vanessa, eu preciso melhorar. Eu preciso, porque eu não vou dar conta de ficar num lugar desse, eu preciso ser um ser humano melhor. Porque imagina, a gente vive isso e a gente não se dá conta. E claro, como a Rafinha sempre traz, enquanto a gente está encarnado, a gente tem o corpo como proteção, a gente não vê. Quem não tem a clarividência não vê o que acontece no mundo espiritual. Então imagina quando a gente desencarnar e não tiver mais essa proteção. Né? E aí, como a mãe sempre traz, o nosso tempo é agora. A gente pode mudar o agora, a gente não vai mudar o pessoa, a gente não vai mudar os nossos erros, mas a gente pode escolher fazer diferente a partir Ter atenção, né, gente? Cuidado. E aí isso nos leva aonde? A obsessão. A gente tem que fazer desobsessão. Ainda que agora tem centros espíritas, graças a Deus. Não agora, né? Nosso centro é muito novo. Eu só tenho 4 anos. Mas eu sei que existem muitos centros que fazem desobsessão, graças a Deus. Que é de graça, mas muitas vezes tem que pagar muito caro para poder te limpar. Né? Tem que pagar. Entende? Então, assim, que bom que tem algumas portas gratuitas, porque nem todo mundo pode pagar, né? Não pode. Hoje tu vai fazer uma terapia, meu Deus, isso é um absurdo. Elas cobram um absurdo por uma consulta, que geralmente o plano ainda não cobre. Dificilmente se cobre, tem um número ali X, porque as pessoas estão enlouquecendo. Até para te fazer uma terapia, então assim, ó, tá uma bola de neve, eles dando gargalhada, isso mesmo. Comprem, se dividem, exatamente, vão indo. Então tá assim, ó, uma bola de neve. Então a gente, por favor, a gente precisa parar e avaliar, cuidem as luzes, as lâmpadas, os eletrodomésticos dentro de casa, fogão, porque eles mesmos deram um aviso que vão adentrar todos os lares. Cuidem, tudo que vocês puderem prevenir. Cuidem as crianças, celular na tomada, criança que dorme com o celular na tomada, tá? Que explode muitas vezes. A gente só se dá conta quando está perto de nós. Cuidem, gente. Cuidem. Esses dias eu peguei um videozinho e mostrei pra Manu. A mulher estourou o celular, destruiu o rosto. Eu disse pra ela, olha aqui, ó. Agora nunca mais ela botou. A gente precisa mostrar. Agora quando ela tá com sono, ela já bota lá, ficou com medo. Mas é preciso. Porque nem sempre a gente vai ter o controle numa criança, né? No celular, às vezes a gente dorme e ele segura o celular. E muitas vezes, é a Marília que olha, muitas vezes eu já peguei o celular debaixo do travesseiro da Manu, fervendo. Ele ligado, que ela dormia debaixo do rosto. Aí mostrei pra ela, talvez agora ela me ajuda a cuidar. Ficou com medo. Então assim, cuidem, tá? O plano espiritual, os mentores de luz estão pedindo pra todo mundo ter atenção. Porque eles vêm manipulando os nossos descuidos. Mesma coisa quando subirem nos carros, usem cinto de segurança. Tá? Cada vez que a gente sobe num veículo sem cinto de segurança, deixa uma criança sem cinto, nós estamos pagando por isso. Tá? Porque se bate o carro, se capota, a gente tem chance de salvar. Mas se a gente não colocar o cinto, a gente paga por isso também.
Então, tudo que a gente permite. Tá, gente? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Atenção. Atenção. Outra coisa que eu vou pedir pra vocês. Tomem muito banho de descarga. Tá? Banho de orô, do pescoço pra baixo. Tomem banho de descarga. Coloquem plantas na casa de vocês. Plantas vivas. Porque eles não gostam. Não gostam de banho de descarga. Não gostam de planta. Eles não gostam de mantra. Eles não gostam de pessoas felizes. Eles não gostam. Então eles vão fazer o seguinte, eles vão se afastar. Então tentem fazer tudo o que eles não gostam. Eles não gostam de pessoas que conversam. Eles não gostam de pessoas que adentram centros espíritas. Eles não gostam. Tá? E é por isso que eles vêm atrás de nós, porque eles não querem que a gente abra a mente de vocês. Então é muito fácil todo mundo ficar alienado para eles continuar comandando como um controle remoto. Tá bom? Uma boa noite a todos e vamos dar início aí à nossa obsessão.